Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia, aqui pela TV Plan. Hoje nossa convidada é a doutora Márcia Ribeiro Moreira. Doutora, é um prazer tê-la aqui conosco e sei que tem muitos assuntos para conversarmos de interesse dos nossos telespectadores. É um prazer meu. Tudo bem, né? Doutora, eu sei que você é médica e que tem várias formações. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho a respeito das suas formações, pode ser? Pode ser sim. Eu sou médica, fiz pós-graduação em homeopatia, sou médica homeopata, né? Na época eu morava ainda no Rio de Janeiro, e sou também terapeuta. Eu fiz alguns cursos de formação em terapia e acabei optando por um grupo deles que eu achei que se encaixavam trabalhando entre si. E atualmente o meu trabalho está voltado assim, até mais na parte de terapia. Márcia, como você falou que você fez especialização em terapias também, eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores, então, o que vem a ser a terapia. Então, eu tenho uma formação científica, né? Acadêmica, sou médica, homeopata. E trabalhei muito tempo com homeopatia no Rio de Janeiro, quando eu decidi sair de lá e vir aqui para Poços de Caldas. E durante esse tempo eu fui fazendo cursos de formação, procurando bons cursos e tudo. E dentro, acho que eu fiz talvez umas 10 formações diferentes, mas eu escolhi assim 4, 5 que eu acho que interagem bem entre si, se complementam. Certo. Para que eu pudesse colocar em prática a minha forma de pensar em relação àquilo que eu considero a verdadeira medicina. E você faz então um tratamento conjunto. Conjunto. Quando eu preciso agir com a medicina convencional, como médica, eu ajo com a parte convencional e a parte terapêutica, E você pode associar no mesmo paciente a parte terapêutica e a medicina natural, a medicina Sim, nossa. desde que seja tudo bem separado as Alopática. coisas. A parte como médica é como médica, né? E a parte como terapeuta. E mesmo que eu esteja atendendo aquela pessoa com a parte de terapia, não tem como eu desvincular isso à formação acadêmica que eu tenho, né? Certo. Então explica para os nossos telespectadores quais tipos de trabalho que você faz com terapias, ou quais são as terapias que você usa. Sim, eu trabalho com o Reiki. O Reiki é uma técnica assim, onde você utiliza as mãos. Você toca o corpo do paciente em determinados locais específicos e automaticamente aquilo que for necessário para ele, aqui não é uma vontade sua, você não precisa fazer nada, não precisa pensar nada, apenas deixar aquilo acontecer, porque o nosso corpo energético, ele sabe o que aquela pessoa necessita. Aquilo vem através das suas mãos, com as técnicas necessárias, e você vai tocando o corpo do paciente em locais específicos e vai ocorrendo a transformação necessária. Transformação. Isso sem uso de aparelho nenhum. Nenhum, apenas as próprias mãos. Doutora, na sua opinião, da doutora Márcia, o que nos torna doente? O que nos torna doente, em primeiro lugar, uma coisa que está sendo falada muito hoje em dia, que é o afastamento, talvez exagerado, excessivo da natureza, do contato com as coisas originais. Por exemplo, vamos explicar para os nossos telespectadores. Na forma de nos alimentarmos, na forma de interagirmos com a natureza em si. A natureza não é só a árvore, a plantinha, tudo. Há formas assim mais originais. Eu acho que nós poderíamos ter evoluído, usado a tecnologia, usado todo o aparato necessário, mas talvez nos afastado um pouco menos dessa parte mais original da nossa existência. Porque hoje com as tecnologias, e isso é inevitável, né? A tecnologia é cada vez melhor, mas a gente talvez esquece, né? Um pouquinho antes da tecnologia. Então, como você está dizendo, ter contato mesmo, né? Como uns anos atrás, ter contato com a terra, ter contato com a água, ou seja, ter contato. Exatamente. De uma maneira geral com a natureza. Em primeiro lugar, esse afastamento. E em segundo lugar, tem muitos fatores, assim, uma alimentação excessivamente adulterada,
extremamente modificada hoje em dia com os transgênicos e tudo, tá assim... Pois uma alimentação emocionalmente, porque a gente não... As pessoas costumam às vezes culpar, assim, porque eu tive muito trauma, eu passei por dificuldades com a minha mãe, com meu pai, não tive... não é bem assim. Então, eu aprendi, pelo menos, que nós temos o nosso corpo físico. Isso já é provado cientificamente, muitos estudos feitos na Rússia, nos Estados Unidos e em outros países, que já foi comprovado, fotografado, analisado. Nós temos um corpo físico, um outro corpo emocional, um outro corpo mental e o nosso corpo espiritual, que não tem nada a ver com religião, religiosidade. É assim que nós somos compostos. Os cientistas que estudam a física quântica, todos eles têm conhecimento disso. Então, nós adoecemos por esse afastamento da natureza, penso eu, essa forma de alimentação adulterada, e isso tudo o comportamental. A partir do momento que a gente foi se afastando muito, em demasia, dessa forma nossa original, outras coisas sendo exigidas assim no nosso comportamento muito competitivo, e a vida foi tomando o rumo que tomou, a parte emocional, mental e espiritual naturalmente também foi se comprometendo. Ok. Entendeu? Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a nossa convidada, a doutora Márcia. Márcia, você falou então das terapias que você pratica, você falou do Reiki, e quais são as outras? Sim, a chamada terapia prânica ou cura prânica, que tem princípios semelhantes ao do Reiki, só que você não toca o corpo do paciente. Ele é feito com as mãos também, mas você usa técnicas onde você não precisa tocar. Você, com as mãos, você retira a parte doentia, desequilibrada e repõe a parte assim, saudável que aquele ser necessita. Certo. Eu trabalho também com a moxa-bustão ou moxa-bustão, que usa as mesmas técnicas, os mesmos pontos da acupuntura, só que em vez de agulhas você utiliza calor local. Certo. São colocados assim, preparados, feito com uma ervinha chamada artemisia, e você coloca ali e o calor vai fazendo a atuação semelhante. Como se fosse agulha, Isso. mas você vai fazendo com calor. Algumas técnicas que alguns acupunturistas usam até as duas juntas. Olha. Isso. E trabalho também com os florais, né? Os florais, eles são retirados de flores, das flores, em geral. Certo. Tanto os florais quanto os remédios homeopáticos, eles não têm substância ativa. Quem trabalha com homeopatia sabe que os remédios homeopáticos eles têm um componente apenas energético. Certo, mas em relação a contraindicações, o uso do medicamento indiscriminado ou abusivo, o que você comenta? Não, os florais não, porque os florais, se você não necessita, você pode usar um floral feito de uma flor só, 2, 3, quantas você achar necessário. E não tem como, porque os florais, como eles trabalham dentro daquilo que chamamos de medicina vibracional, se a pessoa não estiver necessitando de uma daquelas florzinhas que está ali, ele não faz efeito nenhum. Ah, tá. Ou faz efeito, ou também não vai prejudicar. Não. E esses florais, eles têm assim algum local específico de venda nas farmácias convencionais? Encontra? Sim. Existem vários florais diferentes hoje em dia. Eu particularmente trabalho com os que chamam chamados florais Saint-Germain. Algumas farmácias já manipulam. Eu tenho uma pessoa que manipula para mim, então os florais que eu faço, que eu indico, eles são prescritos e manipulados através de mim mesma, né? Certo. Uma farmacêutica conhecida, amiga. Bom, com essas terapias, você trata quais doenças? Qualquer doença. Qualquer doença? Qualquer uma. Por exemplo, assim, eu particularmente não acredito naquilo que chamam de doença incurável. Eu acredito que existem doentes incuráveis. E cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é única. Então, muitas vezes você pode chegar a trazer um paciente com câncer e ele pode ser curado. Eu já obtive isso no meu trabalho. Ou aquele paciente pode ser que seja um paciente incurável.
por já ter recebido muitas doses de quimioterapia, porque muitas vezes não tem como interferir realmente. Às vezes a gente não tem um poder absoluto, né? Que é aquilo que a pessoa pode chamar de Deus ou como quiser. Às vezes a pessoa... Eu me lembro muito, não tem nada a ver com religião, mas eu me lembro de ter visto uma vez uma entrevista do Chico Xavier, né? Que ele dizia assim que às vezes as pessoas chegavam lá naquela esperança e tal e não conseguiam e ficavam bravos com ele porque curou aquela pessoa e não ele. E ele falava, mas não sou eu que tenho o poder de decidir essas coisas. Mesma coisa, não estou me comparando a ele, mas é dessa forma. Sim. Às vezes por motivos desconhecidos, ou às vezes porque a doença já está muito adiantada, ou às vezes porque até eu estava conversando aqui com o nosso colega, existem vários fatores dentro do mesmo indivíduo que determinam se aquela pessoa pode ser curada ou não. Entende? Hoje em dia está muito conhecida essa história da constelação familiar, onde a pessoa traz uma carga familiar já para aquela pessoa. Outras pessoas que acreditam em karma, que falam que pode ser do karma, etc. Mas, biologicamente falando, que é a forma como eu gosto de ver, assim, a pessoa pode, às vezes, se curar, ou às vezes não. Só alimentação? Não. Só o reiki? Não. Só com terapia? Não. É um conjunto um tratamento conjunto, né? Às vezes eu mesmo, durante meu tratamento, eu observo assim, como eu conheço um pouquinho de cada coisa, eu falo, eu acho que se você fosse fazer um yoga, você tem como uma cromoterapia, ou uma acupuntura, como eu conheço um pouquinho, eu até encaminho, olha, eu acho que talvez fosse melhor para você até você fazer isso daqui. Entende? Junto com a terapia alopática, se for necessária. Por isso que eu acho que a pessoa tem que fazer um bom diagnóstico, isso é imprescindível. Fazer um bom diagnóstico, ter conhecimento, um bom conhecimento clínico, mesmo que ela seja uma autodidata, se ela não quiser fazer uma faculdade de medicina, que ela estude por sua conta, porque o diagnóstico é a base de tudo. Você conseguir enxergar se aquilo ali é da própria pessoa, se aquilo está vindo desencadeado mais do campo emocional, ou do mental, ou do físico, ou ambiental. Existe uma série de fatores que a pessoa o terapeuta ou o médico tem que saber observar. Ok. E, na sua opinião, por exemplo, todas essas doenças, né, digamos que, pelo que você comentou, tem um fundo emocional. Tem como a pessoa fazer uma prevenção dessas doenças ou alguma coisa para que não aconteça no futuro? Sim. Aliás, eu acredito que existe a medicina preventiva, a medicina curativa. Eu acredito que a medicina preventiva ela deveria ser mais incentivada, mais conscientizada, não só pelos médicos, pelo sistema de saúde em si, que ela é, assim, digamos assim, principal, entre aspas. Porque através da prevenção, você não precisa, se você tiver uma boa prevenção, a parte curativa ela fica quase que em segundo plano, fica como um paliativo, digamos assim. E qualquer uma dessas terapias, elas podem ser utilizadas de forma preventiva, porque durante um tratamento terapêutico bem feito, o terapeuta consegue até, não é que ele seja um vidente ou coisa parecida, o bom terapeuta, ele consegue observar que aquela pessoa está tendo uma predisposição no campo emocional ou físico ou genético de que algum desequilíbrio esteja por surgir. Ele tem como perceber isso. Então, a medicina preventiva, a homeopatia também trabalha bem a parte preventiva. Inclusive, eu deixei de mencionar, mas eu tenho uma formação em diagnóstico pela íris. O diagnóstico pela íris já também é uma ciência muito interessante, porque ele poderia, assim, baratear os custos com alguns tipos de exame, porque através da íris não só aparece o que já está manifesto no indivíduo, como aquilo que está surgindo, que está para vir. É um estudo com certas técnicas também, né? Mas com aparelhos? Sim, com uma luz onde na íris você observa toda a estrutura física, emocional e mental do indivíduo. E na íris, nossa íris está localizado todos os órgãos, todas as estruturas emocionais nossas. Isso é um estudo científico já feito já há muitos anos. Então, a medicina preventiva, através do estudo da íris, então ela tem um papel assim, muito, muito interessante, porque é uma medicina, digamos assim, muito bonita, e prática e simples. Que coisa boa, né? Às vezes, eu já observei na íris de uma pessoa, num caso assim mais grave, um câncer.
assintomático, ou alguns tipos de outros tipos de síndromes ou doenças, digamos assim, onde a pessoa ainda estava assintomática, mas a doença já estava manifesta no físico. Às vezes está no campo emocional ainda. E é isso, eu acho que a medicina preventiva é uma ferramenta assim, que poderia ser mais... É o que tem de melhor, né? Mais assim, abrangente. Melhor usar a prevenção do que ter que curar. Exatamente. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a nossa convidada, a doutora Márcia, comentando a respeito de vários tipos de terapia. E neste bloco também a Juliana com as perguntas de nossos telespectadores. Tudo bem, Juliana? Como que estão as perguntas? Tudo bem, doutor Luciano. Estou aqui com as perguntas dos nossos telespectadores. Recebi várias perguntas aqui, mas eu tive que separar algumas aqui para a doutora Márcia estar respondendo para nós, tirando as nossas dúvidas, as dúvidas dos nossos telespectadores sobre a medicina preventiva e a medicina científica, que não é um assunto tão abordado. Exatamente. Né, assim, durante o nosso cotidiano, né, doutora? E gostaria de convidar você que está nos assistindo que mande suas dúvidas, suas perguntas, até mesmo um tema para ser abordado no programa Saúde em Dia, através do e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br. Pode mandar também através do WhatsApp do Dr. Luciano, no telefone 35 991 42 24 21. Não deixem de curtir as nossas páginas nas redes sociais, Programa Saúde em Dia, tanto no Facebook quanto no Instagram. E deixando claro que todos que enviarem suas perguntas será mantido em sigilo por questões éticas, certo, doutor? Perfeitamente, né, Juliana? Com Tem certeza. que ser assim. Doutora, eu gostaria, na sua opinião também, uma pessoa que tenha, que eu acredito que hoje quase todas as pessoas já tiveram um trauma, um grande trauma, pode levar a alguma doença ou pode favorecer o aparecimento de alguma doença? Alguma doença que manifesta no físico mesmo? Isso. Com certeza. Tanto físico quanto mental, pode, né? Com certeza. Ela pode somatizar aquilo, por exemplo, assim, o trauma pode ficar mais, assim, digamos assim, instalado no campo emocional, pode se tornar visível, né, para os familiares, para as pessoas que convivem com ela, percebe, olha, a pessoa está estranha, está esquisita, ou até ela ficar assim, até chegar numa coisa mais grave, como um surto psicótico, ou uma coisa qualquer assim. Mas, às vezes, aquilo ali, não, dependendo da pessoa, ele não se manifesta claramente no campo emocional. Ele pode se deslocar para o campo físico, onde ela vai somatizar aquilo dali, certo, e vai aparecer como sintoma. Às vezes ela tem consciência de que teve aquele trauma, está sentindo aquilo, mas às vezes aquilo fica no inconsciente dela e ela nem se dá conta de que aquilo pode ter afetado a vida dela tanto, né? Assim. Exatamente. Doutora, por exemplo, outro tipo de patologia seria uma coisa que está muito em alta, muito na moda, muito na mídia divulgado hoje, que é o mal de Alzheimer. Sim. Por exemplo, uma pessoa que tem o Alzheimer, a gente sabe que o esquecimento vai acontecendo. Sim. Esse esquecimento poderia ser também de alguma coisa que essa pessoa, algum trauma, alguma coisa que a pessoa não quer se lembrar e acaba acontecendo o Alzheimer? Sim, assim, na parte assim, terapêutica, que nós chamamos assim de energética, as pessoas com Alzheimer, e logicamente existe às vezes um histórico familiar. Sim. A mãe teve, o pai também, logicamente, às vezes quando existe uma repetição assim, em qualquer distúrbio ou doença, na família, se atinge, se aquilo se instala geneticamente, a ponto de haver uma alteração ou uma integração genética, é uma coisa assim um pouco mais difícil, um pouco mais delicado de se tratar, de se curar, quando é assim. Mas às vezes, por exemplo assim, a pessoa que tem o mal de Alzheimer, geralmente, ela não está mais a fim de estar aqui. É como se fosse... Não é que todo mundo que tem um trauma, que não quer mais ficar aqui, vai desenvolver o Alzheimer. Não, cada um é cada um. Exatamente. Então, a pessoa, geralmente, ele acomete assim, mais digamos assim, que chama de lobo direito, que o lobo direito do cérebro tem funções mais específicas e opostas ao do lado esquerdo e se complementam. Então, a pessoa é como se ela não quisesse, ela não está conseguindo lidar com alguma coisa na vida dela, ou com alguma situação que ela passou, ou alguma coisa que ela nem tenha consciência,
mas o que nós dizemos realmente é que a pessoa, por algum motivo, ela não quer mais estar aqui. Ela não quer, sente vontade de morrer, sente vontade de se matar, mas é uma forma dela compensar, se adequar a situações de vida que ela está Como se fosse uma vivenciando. fuga, né? Exatamente. E eu tenho tido algumas experiências assim com pessoas que estavam com Alzheimer e tive assim bons índices de readaptação, Que bom. de recuperação, né? Isso é muito bom. Doutora, nós vamos passar para as perguntas dos nossos telespectadores com a Juliana. Vamos lá, Juliana? Vamos lá, doutor. Recebi uma pergunta aqui dos nossos telespectadores. Ela quer saber o seguinte: doutora, eu tenho 45 anos e sou saudável, mas gostaria de começar a cuidar da minha saúde. Onde devo procurar ajuda? Bom, em primeiro lugar, ela deve procurar ajuda, antes de mais nada, em si própria. Saber o que ela realmente quer, se ela quer melhorar a vida dela, se ela quer um processo de cura mais profundo. Ela deve procurar ajuda em alguém que possa orientar, explicar para ela que não é só de uma forma que você vai conseguir ficar saudável. Existe uma série de coisas, uma atividade física adequada que a pessoa goste, uma alimentação corrigida. Hoje em dia está se falando muito na questão dos orgânicos, né? Mas ele fala que a alimentação orgânica é muito cara, algumas pessoas não têm acesso. Tá bom, você não consegue comprar. Se você for na feirinha, nas feiras livres, existem umas barraquinha lá de pessoal assim, que traz essa coisinha direto da roça, sem agrotóxicos, não sei o quê. Então você vai até lá, procura uma barraquinha ou outra, tenta pegar uma coisinha assim mais, porque os agrotóxicos eles estão trazendo assim também consequências assim. Existem síndromes e doenças hoje em dia que são desencadeadas pelo uso abusivo de agrotóxicos, que inclusive são até proibidos em outros países, mas isso não vem ao caso. Então ela deve procurar alguma coisa que satisfaça ela, uma atividade física adequada, uma orientação na alimentação, mas isso aí tem que ser feito especificamente para ela. A pessoa tem que avaliá-la pessoalmente e saber que ela está aqui, como todos nós, para sermos felizes. Exatamente. Gostaria de saber, doutora, se fazendo atividade física estarei contribuindo para a prevenção da minha saúde. Com certeza, com certeza. É fundamental. O sedentarismo é provado que é uma das causas assim, de manutenção ou desencadeamento de qualquer... Melhorando a qualidade de vida, né? Exatamente. A atividade física é fundamental. Como o doutor Luciano havia falado agora há pouco, né, sobre a questão do Alzheimer hoje, que está em moda, né? Uma telespectadora enviou para a gente aqui que ela tem ouvido falar muito na doença do Alzheimer. O que ela deve fazer, doutora, para poder prevenir essa doença? O que ela pode prevenir? Ela pode fazer procurar um terapeuta esclarecido e trazer um conjunto de situações que possam levá-la a poder prevenir isso daí. Existe forma de prevenção. Existe, sim. Que bom. É isso aí. O que devemos fazer, doutora, para ficar sadio ou se recuperar da própria força à saúde? Qual é a tarefa do médico? A tarefa do médico é mostrar para aquela pessoa, em primeiro lugar, que ela é, antes de mais nada, a responsável pela situação em que ela se encontra, tendo ela consciência ou não. Ele tem que levá-la a enxergar isso e juntos os dois fazerem um trabalho bonito, né? Exatamente. Bom, doutora, obrigado por responder as perguntas enviadas pelos nossos telespectadores. Você que está nos assistindo, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Continue mandando suas dúvidas, sugestões de perguntas e até mesmo algum tema para ser abordado no programa através do e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br. Curta a nossa página no Facebook e no Instagram, Programa Saúde em Dia. E através do WhatsApp do Dr. Luciano, mande também suas dúvidas, suas sugestões de perguntas pelo telefone 35 991 42 24 21. E até a próxima semana, se Deus quiser. Se Deus quiser, né, Juliana? Doutora, eu gostaria que, se possível, antes de encerrarmos, deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Olha, eu acredito, como eu já acabei de falar aqui, que todos nós, cada um de nós, está aqui única e exclusivamente para sermos felizes e pudermos também ajudar a quem estiver em torno de nós e mais próximos a nós a serem mais felizes também. E dentro da questão da felicidade, antes de mais nada, nós temos que estar o mais saudáveis possíveis, né? E isso é possível.
Doutora, eu gostaria que, se possível, também deixasse um contato, um e-mail seu para os nossos telespectadores. Sim, sim. O meu e-mail é marciaribeirovioleta@yahoo.com.br. Doutora, muito obrigado pela presença. Juliana, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Muito obrigado a você, telespectador. Fiquem com Deus e até a próxima semana.